Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos às Palavras Cruzadas, a mais uma lição, a lição sétima deste novo trimestre. Nós estamos a estudar o livro do Apocalipse e hoje vamos falar da adoração, de adorar o Criador. É muito interessante este tema porque nós vamos perceber as razões da verdadeira adoração. A primeira razão, ela está no primeiro capítulo e no primeiro versículo da Bíblia, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E por essa razão nós aceitamos e acreditamos que Deus é de facto o nosso Criador. E esta frase, este texto bíblico, que parece não ter importância, tem toda a importância. E ele vai ser revelado, a importância dele vai ser revelada também no livro do Apocalipse que nós estamos a estudar. Porque a questão central do conflito cósmico é uma questão de adoração. E nós sabemos que a adoração a Deus tem sido posta em causa ao longo de toda a história humana. E começou anteriormente no céu, a adoração. Satanás queria para si a adoração que era devida a Cristo. E ele, por causa disso, iniciou o processo de guerra no céu, o processo de guerra do pecado, que depois foi transportado para a terra. E nós, hoje, na lição desta semana, vamos exatamente perceber a importância de adorar o Criador. Exatamente, irmão Mário, obrigado pela introdução. Nós aqui conseguimos dividir a lição em duas partes. A primeira, tal como o irmão Mário disse bem, a quem adoramos, e aqui nós vamos perceber que no meio da adoração nós encontramos um companheiro na tribulação, temos um Criador e um amigo que se preocupa comigo. E na parte 2, se assim preferirmos, vamos encontrar aqui entre criação e evolução em quem nós confiamos. E exatamente, vamos ver a evolução versus a redenção e como é que nós devemos então, por fim, adorar o nosso Criador e o nosso Redentor. A lição está assim distribuída. Exatamente. E acredito que ao longo do tempo que aqui estivermos, vamos procurar levar o maior número de informação credível possível para cada um de vocês e também para as nossas próprias vidas. Muito bem. Este Deus Criador é também um Deus que é companheiro na tribulação. Amém. E isto foi visível na vida do apóstolo João, ele que estava já, enfim, numa fase final da sua vida, no seu ministério. Ele foi preso pelo imperador Domiciano e foi enviado para o isolamento terrível numa ilha grega de Patmos. E aí Deus não o abandonou, Deus foi visitá-lo. E apesar da tribulação, ele próprio também escreveu em João 16:33, eu, João, irmão vosso e companheiro vosso, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Portanto, ele reconhece que estava naquela ilha a sofrer aquele martírio, digamos, porque tinha sido fiel, tinha sido uma fiel testemunha de Jesus. E nesta altura, portanto, ele, isolado de todos, isolado da família, isolado dos amigos, isolado, enfim, de toda a gente, estava no mais inóspito, enfim, que podia estar numa ilha deserta, e então ele é visitado por um anjo que lhe vai proclamar, que lhe vai dar as boas novas que nós hoje estudamos no livro do Apocalipse. E isto é uma coisa extraordinária e revela até que ponto Deus está presente nas nossas tribulações, nas nossas angústias. E muitas vezes o apóstolo Paulo diz mesmo isso, não é? Que ele permite, diz-nos aqui, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. É verdade. É o que o apóstolo Paulo nos diz. Pois. Em Atos 14:22. Portanto, nós podemos passar também como João e como outros mártires têm passado por grandes tribulações. Isso não significa que estejamos do lado errado, não, significa apenas que estamos a sofrer por amor a Cristo.
Amém. Quando for essa a nossa circunstância, não podemos animar com o livro do Apocalipse, porque ele revela exatamente este amor tremendo do próprio Cristo por os seus filhos. Amém. E aqui, irmão Mário, podemos também associar a ideia que, por João ter negado adorar o imperador Domiciano, ele exilou João na ilha de Patmos. Exatamente. Aquela ilha grega. E ali, rodeado de criminosos e tratado como tal, o velho apóstolo foi visitado por aquele que é o único digno da sua adoração, Jesus Cristo. E em meio da sua tribulação, recebeu visões de esperança, de advertência e de ânimo. E recebeu mensagens que nos preparam hoje em dia a anunciarmos com todo o vigor para enfrentarmos a tribulação final que virá sobre este mundo. Ou seja, no meio da nossa dor, no meio das nossas lágrimas, no meio do nosso sofrimento, tal como o irmão Mário disse, não porque sejamos os maiores pecadores, mas porque estamos no meio de um grande conflito, no meio de tudo isso, o Senhor Jesus vai se manifestar na vida dos seus filhos. Então, o Senhor Jesus é um Deus pessoal. Ele não vem no meio da multidão, ele vem para uma pessoa individualmente, assim como apareceu ao apóstolo João, ele poderá aparecer a mim, ao irmão Mário e a todos aqueles que acreditam e vivem a sua verdade. Nós agora entramos num tema que a lição refere com muita acutilância, que é a doutrina que teve início no século XIX, ao mesmo tempo que surgia o nosso movimento, o movimento adventista, com a doutrina da mensagem das 2.300 tardes e manhãs, surgia também uma doutrina científica ou pseudocientífica que tenta retirar de Deus a autoria do ato criador. E digamos que foi, podemos dizer que eu entendo isto como uma manobra, enfim, inteligente do próprio Satanás, para que até no mundo cristão entrasse a doutrina da evolução das espécies, que de alguma maneira retira Deus como criador da nossa vivência. Muitos cristãos hoje, e eu conheço, enfim, na minha vida de faculdade havia certas associações cristãs, cristãs católicas e outras, e eu gostava, enfim, de me reunir com eles, mas comecei a perceber nessa altura, já lá vão muitos anos, que esse movimento estava a ganhar um corpo tremendo e que as pessoas na área científica, aqueles que são cristãos, porque evidentemente não estamos a falar dos ateus, mas os que são cristãos, mesmo eles aceitam, digamos, uma variação da teoria da evolução que inevitavelmente afasta de nós aquela ideia de Deus como criador. Ora, se Deus não é criador, nós não temos razão, ou uma razão maior para o adorar. Se Deus não é criador, o pecado que entrou com Adão neste mundo também não faz assim muito sentido, a ideia de pecado. Portanto, há toda uma gênese doutrinária que perde a sua base com esta doutrina da evolução. Aceitar, portanto, é a evolução, não é? Como diz o texto aqui da lição, sim, é um ensino que atinge o próprio coração de todas as coisas, todas as doutrinas bíblicas e cristãs. Se a evolução fosse verdade, a nossa fé teria necessariamente de ser mentira. E, portanto, isto são, de facto, questões gigantes na nossa doutrina. E aqui, irmão Mário, o autor também chamou-nos a atenção que devemos ter esse cuidado de evitar essas teorias do evolucionismo, porque elas muitas vezes começam de uma forma muito dócil e nós, com o interesse de descobrir um pouco mais, podemos ser enredados
e levados para um campo muito perigoso. E o autor também nos diz que, desde o primeiro versículo da Bíblia, Deus se apresenta sempre como Criador. Como Criador. E o único Criador, o único. Exatamente. Então, nós não somos produtos de nenhuma evolução, não evoluímos em nada, não é? Falando daquilo que nós acreditamos que é a teoria criacionista, que eu prefiro acreditar, porque se começarmos a ceder terreno para o campo do evolucionismo, poderemos estar a pisar um terreno muito perigoso. É que isto pode parecer um aspecto, digamos, a gente aqui vai conciliar porque os escritores bíblicos não tinham conhecimentos científicos, enfim, a criação está descrita de uma maneira um bocadinho, como é que eu ia dizer, pouco científica, Sim, e então sim. nós hoje, com outra perspectiva mais científica, já podemos imaginar que enfim, a história da criação é uma história, é uma fábula, digamos. Pois. E isso retira, de facto, na nossa perspectiva, retira, de facto, a ideia central de Deus como Deus Criador. Exatamente. E se Deus não é Criador, também não merece a nossa adoração. E, portanto, vejam como esta doutrina tem, de facto, início, ou tem, de facto, foi bem arquitetada por nosso arqui-inimigo, por Satanás. É verdade, é verdade. Então, nós vamos avançar no nosso estudo, não é? Falando também de esse amigo que está sempre próximo, não é? Um Deus que está sempre perto de cada um de nós. E aqui podemos dizer que o nosso Criador é um Deus amigo, é um Deus que nunca nos abandona e Ele está a cada momento mais perto de cada um de nós. Ele nos cuida e também nos sustenta. E Ele se preocupa por cada um de nós. E uma coisa que eu sempre admirei no cuidado e na proteção de Deus é que, apesar de sermos muitos, Deus se relaciona conosco individualmente. Individualmente. Exatamente. Isso é uma coisa que sempre também... Enfim, porque nós às vezes esquecemos que, por exemplo, nesta altura, no nosso mundo, existem 7 bilhões de pessoas, não é? Isso é uma coisa tremenda, uma coisa... Mas nós esquecemos que Deus é um Deus que Ele criou e mantém milhões e milhões de sóis, como vimos. Aquele Deus, a lição aqui, neste dia, fala-nos da transcendência de Deus. Exatamente. Quer dizer, Deus transcende-nos completamente a nossa capacidade de imaginar um Deus com estas características, um Deus que consegue ser tão grande que vai, enfim, a controlar as galáxias, os diferentes sóis, as diferentes estrelas dessas galáxias. Fala-nos daquela galáxia, aquele Sol, aquela estrela da pistola, etc., com uma capacidade enorme. Este Deus que controla tudo isto é também o Deus que conhece o nosso âmago, o nosso interior, como dizia o salmista, que os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando tu formaste o meu tecido ainda informe, os teus olhos viram a minha substância, etc, etc. Portanto, o mesmo Deus que Ele é transcendente, mas também é imanente. Fala-se da transcendência e da imanência, que é a capacidade de Deus estar junto de nós e de nos estar próximos e no sentido de confortar-nos nas horas de angústia, nas horas de sofrimento, nas horas de tristeza da nossa vida. Pois bem, este Deus é um Deus extraordinário. Quando nós imaginamos só uma pequena porção da sua capacidade, ficamos verdadeiramente aterrados com a nossa incapacidade de perceber isso. Exatamente. E, portanto, nós, sabendo que este Deus é capaz de criar aquela expressão de bara, quer dizer, criar a partir do nada, criar é uma coisa que só Ele pode fazer. O termo criar aqui só se pode atribuir quando o sujeito é Deus. Nós às vezes dizemos que criamos uma obra quando fazemos um texto ou quando fazemos enfim,
os poetas e os escultores, Uhum. eles criam, verdadeiramente eles não criam, eles transformam as coisas, não é? Pois, E o homem, tudo o que tem feito, as grandes invenções, são, enfim, descobertas deste género. Agora, Deus não, Deus tem outra capacidade. Tem a capacidade de criar a do partir de nada. coisa nenhuma, não é? Pois, Isso é que é, o ex nihilo é uma coisa verdadeiramente assombrosa e mostra-nos mais uma vez este grande Deus, este Deus transcendente, mas também imanente que nós temos. pois. E aqui nós conseguimos ver essa transcendência e imanência de Deus quando o autor faz essa correlação entre o Sol, não é? O Sol que produz mais energia num segundo do que a humanidade tem produzido usando gás, É, carvão ou o fogo desde o começo do tempo. Quer dizer, exatamente. é algo impressionante. É Nós impressionante. não É conseguimos, impressionante. não conseguimos entender. Entender, não temos capacidade. E depois, quando vemos uma outra estrela, só uma mais da galáxia, que tem, Exatamente. que é não sei quantos milhões superior à capacidade de produzir energia que o Sol tem, nós ficamos verdadeiramente ensombrados. Como é que é possível uma coisa destas? Como é que é possível haver esta capacidade de controlar, de dirigir, de direcionar todos os movimentos das galáxias, do universo, que é uma coisa verdadeiramente impressionante. O nosso Deus é um Deus maravilhoso em todos os aspectos. Um Deus que nós não conseguimos compreender, mas que ao olhar para as Escrituras e ao olhar à nossa volta para a natureza, nós percebemos como um Deus, um grande Deus e um Deus amorável que se preocupa com as nossas necessidades. Amém. E aqui no Evangelho, Juízo e Criação, há uma frase que eu fiquei muito, mas muito, muito contente de ler, que diz que quando estivermos diante do nosso Criador no juízo, só o Evangelho nos dá esperança. Exatamente. Ou seja, o Evangelho são mesmo boas novas para Exatamente. aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Porque se não existisse o Evangelho, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Porque o Evangelho é que nos traz a paz, o Evangelho é que nos oferece a graça e é o Evangelho onde nós encontramos a misericórdia de um Deus que se tornou homem para poder nos resgatar das garras do inimigo. Então, Este resume-se naquele texto do apóstolo Paulo em Romanos, não é? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, se nós andamos com Jesus, nenhuma condenação há para nós. E, de facto, o Evangelho e o juízo estão intimamente relacionados, não é? exatamente. E mais uma vez vem a criação, não é? Sim, Porque depois, logo a seguir, o Evangelho eterno, a hora do juízo, depois vem o quê? Vem adorar o Criador. E adorar aquele que fez o sol, o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. Portanto, adorar quem? O Criador. Portanto, há uma relação direta entre o Evangelho, entre o juízo, entre a criação e a adoração também. pois. Não é verdade? E aqui também há uma intenção clara de Deus, porque Deus conhece o fim desde o princípio, que com essa ideia da... Eu vou ler aqui, diz assim: contudo, no meio do ataque do pensamento evolucionista, Deus suscitou uma igreja, um povo, cujo próprio nome é um testemunho contra a ideia da evolução. Ou seja, o nosso nome, como adventistas do sétimo dia, é um antídoto. É um antídoto. É uma prevenção contra as ideias errôneas que o inimigo procurou introduzir ao longo do tempo. E o inimigo introduziu-as, isso eu já acentuei, mas é bom acentuarmos este aspecto. O darwinismo começou exatamente no século XIX, portanto, no ano em que nós, como movimento adventista, também surgimos. Exatamente. Portanto, parece que ele estava tão preocupado que tentou, através de uma teoria, que tenta dar uma roupagem de ciência, na verdade, através de uma doutrina que depois, como ciência, não é refutável, portanto, torna-se uma doutrina irrefutável, no sentido, é isso que hoje está a ocorrer nas faculdades. Portanto, é essa doutrina que vai destruir ou vai tentar destruir aquela verdade fundamental de Deus como Criador. De Deus como Criador. Pois, por isso, irmão Mário e os amigos que nos ouvem, aceitar a teoria da evolução é negar abertamente o que a Bíblia ensina.
e é anular o sacrifício de Jesus e vivermos sem esperança e sem sentido algum. Por isso, há um perigo no meio disso tudo. E Deus está aqui a alertar o seu povo, a mim principalmente, que preciso de ter cuidado, porque essas teorias são muito subtis. Pois. E muitas vezes nós nem damos conta, já estamos mergulhados em pensamentos, ideias que são contrárias ao criacionismo, são contrárias àquilo que Deus profetizou na sua palavra. Esta ideia que aqui está muito bem explícita, muito bem explicada pelo autor, diz-nos que Jesus vem para nos redimir do pecado, da morte, do sofrimento e da violência. Ora, na teoria da evolução, é exatamente o pecado, a morte, o sofrimento e a violência são os meios da própria criação. Quer dizer, a teoria da evolução ensina que a morte é necessária para haver evolução, para haver, digamos, melhoramento. A morte é fundamental. A morte não é, digamos, um inimigo que se colocou, não. A morte faz parte da vida. A teoria evolucionista tenta ensinar que a morte é precisa. A morte é precisa, porque só morrendo é que depois as coisas vão evoluindo. Não é verdade? Os seres morrem, vêm outros. Esta ideia é uma ideia contrária àquela ideia cristã de que a morte é um inimigo, que a morte é qualquer coisa que foi instalado no nosso sistema por um erro, que é o pecado. Não é verdade? Portanto, esta ideia cristã é combatida com a ideia evolucionista. E outra coisa que a evolução ainda digamos, ela zomba da ideia da morte de Jesus Cristo na cruz. Exatamente. Porque Paulo liga a morte de Adão, portanto, ao pecado. Há uma ligação entre Adão e Jesus. Porquê é que Jesus veio morrer? Porque Adão pecou. Porquê é que Jesus veio morrer? Porque veio morrer no lugar de Adão, de nós, de Adão no sentido de homem. Portanto, é esta relação que a evolução tenta negar. Porque em qualquer modelo evolucionista não há nenhum Adão sem pecado, podia introduzir a morte. Porque a morte era a força e o poder necessário para criar. Esta é a ideia da evolução. A morte é necessária no processo da vida. E esta é uma ideia pseudocientífica, mas contrária aos princípios básicos da fé cristã. É verdade. Então, aqui já na parte final, o Criador na cruz, eu aqui tenho um pouco a dizer, porque, irmão Mário, o livro de Apocalipse, no capítulo 14, nos versículos 6, 7, o autor, João, chama-nos a atenção a adorarmos a Deus, porque Ele é o Criador dos céus, da terra, e do mar e das fontes das águas. Ou seja, exatamente, o grande conflito, e a cada dia que vamos nos aproximando do final dos tempos, é um conflito que tem como pano de fundo a adoração, a quem nós adoramos, como adoramos. Então, há um chamado de Deus para que eu e todos aqueles que nos ouvem possam tomar uma decisão no sentido de, enquanto estamos conscientes, podermos tomar essa decisão conscientemente para o lado da vida, porque somos chamados a adorar aquele que criou os céus e a terra, porque Jesus teve que se humilhar, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Exatamente. Há um aspecto que se salienta aqui, nós vimos já e temos vindo em toda a lição a falar da necessidade da adoração ao Deus Criador, mas ainda vamos verificar que ainda há uma outra razão para adorar a Deus, que Ele é, além de Criador, é também nosso Redentor. Exato. Não é? O mesmo Deus que nos criou, o mesmo Jesus que nos criou, que nos fez vir à existência em Gênesis, é o mesmo que na cruz, quando estava a morrer, enfim, teve aquela expressão de meu Deus, porque me abandonaste, não é? Quando sentiu verdadeiramente o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. Ora bem, este Deus foi, pela sua morte,
Jesus Cristo tornou-se também nosso Redentor. Então temos ainda mais outra razão. Além de Criador, ele é o Redentor. É um segundo Criador, se quisermos. E por isso mesmo temos dupla razão, mais do que isso, para o adorarmos. Esta, digamos, é mais um aspecto para salientar, porque de facto toda esta a mensagem do primeiro anjo que pede para adorarmos o Criador, ela veio de facto após a cruz, não é verdade? Sim. Portanto, depois de se perceber que aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, é aquele que é o mesmo Deus que tomou a forma de servo e se tornou humilde na cruz, de modo a morrer numa morte terrível, uma morte, a morte de cruz, como diz aquela morte, sendo obediente até à morte e à morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, é realmente uma coisa extraordinária, e mesmo todos os seres que não pecaram e que foram testemunhas desta realidade, de verem Cristo morrer, ele que era imaculado em termos de pecado, ver, digamos, esta injustiça tremenda que o próprio Deus suportou para nos salvar. E isso mostra que Deus amorável nós temos. É verdade, irmão Mário, porque há um facto curioso que, mesmo depois de Adão e Eva, representando cada um de nós que vive hoje, mesmo depois de Adão e Eva terem pecado, Deus nunca abandonou os seus filhos. Exatamente. E nós muitas vezes, como homens e pecadores, por coisas mais simples e mais corriqueiras dessa vida, nós viramos as costas às pessoas, já não nos falamos em condições. E Jesus vem aqui também mostrar a cada um de nós que não há coisa mais agradável, não há coisa melhor na vida do que os bons relacionamentos. Exatamente. Independentemente do que as pessoas tenham dito ou tenham feito, não há nada mais ofensivo para Deus do que o meu pecado. Exatamente. A minha traição ao Senhor Jesus. Então, que nós também possamos pensar nisso e, por intermédio da morte deste Deus que se tornou homem, possamos também reconstruir ou religar os laços afetivos que nos unem, quer a nível da família, a nível da igreja, a nível da vizinhança e em todos os estratos onde nós estamos inseridos. Muito bem. Nós estamos na parte final da lição. É uma lição extraordinária, uma lição que trata de aspectos que muitas vezes nós, enfim, apressadamente não fazemos introspeção verdadeira, mas é muito importante percebermos a razão para a adoração e centralizarmos isto. É que a questão da verdadeira adoração sempre foi o polo do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. O diabo, desde o princípio, que tenta atrair para si esta característica da adoração. E ele verdadeiramente é o arquia enganador. E nós sabemos que o verdadeiro Deus é quem deve ser adorado pela circunstância de que nos criou e que adorou como nos criou, e não só a nós, a toda a natureza, não é verdade? Sim. E além disso, é também o nosso Redentor. Amém. Pois bem, Amém. Possa ser essa a nossa experiência de adoração, é o nosso pedido e a nossa oração para todos aqueles que nos escutam aqui nas Palavras Cruzadas, e para o Cláudio e para mim, com certeza também. Amém. Amém.